3, é 2, é 1. Olá, bom dia, família do surf, família das ondas. Hoje é dia de Thales Talks. Estou com um convidado pra lá de especial. Fazia muito tempo que eu não ficava tão curioso para uma entrevista. Cris! Bom dia, galera, tudo bom? Como vocês são do Rio, a gente está recebendo essa entrevista com nosso amigo Thales. Obrigado, meu amigo, pelo convite. Prazer enorme a gente compartilhar algumas ideias, contar um pouquinho da minha história. Eu sou Christian Montesino, eu nasci no Chile, na Patagônia, mas cresci na capital. Eu sou um gaúcho da Serra, limite com a Argentina, e por isso que vem aí minha paixão pelo chimarrão, que vocês conhecem aqui, né? Mas é o mate lá. E tem sido uma grande descoberta estar aqui no Brasil. Cheguei no 2014, mas aqui no Rio estou há 6 meses. E, meu irmão, tem sido uma experiência fabulosa. Eu estou trabalhando atualmente com numerologia, então vou contar alguns segredos que eu vi através dos números. E, cara, muito feliz de compartilhar esse espaço contigo. Pô, sem palavras, é um assunto que eu me interesso muito, essa coisa do esotérico, da espiritualidade, porque em tempos assim difíceis, né, a gente começa a ver um sinal aqui, um outro sinal ali, e quando você começa a estudar, as coisas começam a fazer sentido. Parece aquele meme do cérebro explodindo, assim, né? Então, se eu já estou assim, imagino também os nossos amigos ali do outro lado. Sim, Thales, nós na espiritualidade, né, conhecemos como expansão de consciência, porque existem diferentes níveis do estágio de consciência. Não sei se você sabia. Sabia? Sim. Tá. Vamos compartilhar então para nossos amigos aí. Nós vivenciamos a terceira dimensão, ou terceiro estágio de consciência, tá? Que é preto, branco, é tudo racional, todo voltado para o material, para o ter. Na economia capitalista, né? Tudo isso faz parte da terceira dimensão, onde as pessoas estão muito mais preocupadas com as fofocas, né? Então assistir TV, ver o que é o consumo no jornal, né, na TV, e ficam com toda essa sensação ruim de medo, de frustração, de competição, né, por ter, e começa naquelas brigas entre vizinhos, que tem o carro melhor, Longe disso. A espiritualidade fala como o terceiro nível de consciência, tá? Esse é um estágio. E nós atualmente estamos num processo de transição planetária. Então o mundo espiritual, ele já traz uma mensagem sobre o que aconteceu com essa pandemia, né? Essa pandemia realmente veio para as pessoas despertarem, acordarem de uma vez e falar, cara, deixe para trás esses velhos costumes, né? Toda essa necessidade de ter e esquecer quem você é. Tem muitas pessoas ainda que não sabem qual é o seu propósito de vida. O que eles vieram fazer aqui? Mas muito simples, todo mundo vem servir. Agora, como você consegue servir o outro? Quais são teus talentos? Quais são teus dons, né? É esse trabalho que está começando a ser revelado a partir da pandemia. 2020, que foi o processo de transição planetária, que foi a alineação planetária, né? Tivemos 3 planetas na mesma conjunção, foi um momento de virada de chave. Então a gente começou esse trânsito na 4ª dimensão, ou no 4º estágio de consciência, onde existe ainda um pecinho na 3ª dimensão, né? Que é o ter, que são questões materiais, mas que elas vão te trazer a tranquilidade que você precisa para viver. Ter um teto, né? Ter seu carro para ter essa liberdade, ter dinheiro para você pagar suas contas, mas não é o foco. Qual é o foco na 4ª dimensão? É desenvolver o ser. Então, se conectar com teus dons, com teus talentos, com as coisas que fazem teu olho brilhar. E para nossos amigos do teu canal, que a maioria são esportistas, já vem também do mundo espiritual, eles entendem muito bem o que está acontecendo nesse momento. Você que está todo dia conectado com a nossa mãe natureza, né, com Iemanjá na água, você entende muito bem o que estou te falando. Com certeza. Nossa, existem coisas assim que no surf a gente fala que only a surfer knows the feeling.
Então, às vezes é difícil de descrever para uma pessoa que não tem essa vivência, né? Mas lá dentro de você parece que seu espírito mesmo, sua alma se satisfaz com aquilo, você sai mais leve, você trata melhor as pessoas, você trabalha melhor. Então, quando a gente realmente foi o que você disse, a gente tem um propósito e quando a gente está mais alinhado nesse propósito, tudo flui, né? Com certeza. O contato com a natureza, que é a nossa essência, nós somos parte da natureza. Ela te traz novamente essa revitalização e essa tomada de consciência, né? De ser mais, de praticar mais a compaixão, de ser muito mais empático, de estar em sintonia, de estar no flow, né? Estar no fluxo. E esse movimento que nós estamos vivenciando hoje, né, até 2022, 2025, na verdade, que é essa transição planetária que acontece na quarta dimensão, no quarto estágio de consciência. Então as pessoas estão se conectando muito mais com o ser, a diminuição do consumo, né, está sendo cada vez mais notável. Você está vendo que tem muitas lojas fechando, tudo o que é o retail, né, o varejo aqui no Brasil e no mundo inteiro, está começando a dar uma diminuída, porque as pessoas entenderam que ficaram fechadas, trancadas em casa, com um armário cheio de roupa. Pra quê, cara? Pra que tanta coisa? Então, o sentido minimalista está tomando cada dia maior força. Né? Para quê? Para nos colocarmos depois no quinto estágio de consciência, né? Ou a quinta dimensão, que é um momento de realmente de conexão com tua natureza. Você entender que você é uma extensão da natureza. A gente não vai entrar no só good vibes, né? Good vibes only, não. Mas é o sentido da compaixão, é um entendimento de que se uma pessoa não consegue entender o que você está falando, é porque seu nível de consciência é diferente. Então você não vai passar por cima da pessoa, ou você vai tentar ensiná-la, ou você vai entender que não faz parte do teu círculo. E está acontecendo esse movimento, tem muitas pessoas que voltaram a se falar nessa pandemia, pessoas de infância que você conheceu, né, ou pessoas do colégio e tal. E tem outras pessoas que você convivia, né, nas festas, baladas e tal, que saíram. Então a gente está fazendo um movimento super importante energético, né, nesse sentido. E aí estão aparecendo cada dia mais os bruxinhos, os terapeutas, né? Estão se descobrindo mais. Porque assim, gente, o paranormal, na verdade, que é apenas uma dimensão paralela, está se aproximando muito mais da nossa dimensão atual, da nossa realidade. Então, algumas pessoas falam, não, nossa, ele é um médium, porque ele consegue falar com os fantasmas e tal. Não, gente, só está se conectando cada vez com a sua natureza. Então, tudo isso que a gente está vivenciando agora, gente, é um preparo para a revelação, né? Para, entre aspas, apocalipse, que o apocalipse nada mais nada menos é que a realidade crua e nua, mas não todas as pessoas estão em condições de se enfrentar com isso. O que você pensa sobre isso, Thales? Eu super acredito o universo paralelo, vida extraterrestre, eu sou muito aficionado por todos esses assuntos assim, e queria voltar lá no início para ver a sua trajetória, assim, como você era crisinho, lá no Chile, você tinha algum sonho maluco, assim, de ser astronauta, piloto de foguete, alguma coisa assim, pra gente tentar fazer uma ligação, ou foi a vida mudando? Não, então, eu sempre quis, desde criança, eu acho que também foi muita influência dos meus irmãos, eu tenho uma diferença de idade de 19 anos, tá? Eu sou caçula de 5. São 2 mulheres, somos 3 homens, tá? E os mais velhos, eles sempre falaram para levar uma carreira profissional de negócios, tá? Pai militar, mãe dona de casa, mas o meu pai era muito estrito, né? O cara, tipo, não, você tem que se formar, tem que seguir uma linha, tá. Minha mãe era totalmente diferente. Eu sou muito mais
tenho muito mais espírito, muito mais conexão com minha mãe. Minha mãe é uma doida, alegre, gosta de piada, gosta de palavrão, não tá nem aí com nada, é uma aventureira. E meu pai era muito mais estrito, muito mais rígido, não, cara, você tem que fazer isso, né? Tudo certinho, militar. E por isso a influência dos meus irmãos, do meu pai, né, falando sempre sobre, não, cara, você tem que ser um cara de sucesso, você tem que se formar em negócio, Eu comecei a acreditar nisso, porque essa influência, né, que você recebe na infância, são os que vão ditar depois das tuas escolhas no futuro. E aí eu segui, eu fiz minha escola, meu colégio, né, no sistema militar, então um sistema super rígido. Eu falava três línguas já, porque você tinha que falar inglês e francês. Só que o francês depois eu perdi. Mas você tinha que falar 3 línguas, tá? E se formar em economia muito cedo. Então a gente tinha um regime de educação super voltado nas matemáticas, na economia, tá? Na gestão. Cara, com 8 anos. Você já fazia? Eu já fazia cálculos, eu adorava geometria, né? E tinha muita familiaridade com os números. Então, por aí, eu vou contar depois algumas coisas que estão ligadas, né? Meu pai, como ele era militar, um cara extremamente analítico, muito fechado em algumas questões, ele não acreditou nunca nem no poder místico, nem na lei da atração. Para ele é só o trabalho, você vai ser remunerado e pronto, acabou, você tem que servir. Militar. Minha mãe não. Minha mãe doida, né? Me gosta do misticismo e tal. Ela falava assim, Cris, o que você quiser, você vai conseguir. Só visualiza e faz. Você acredita que ela acertou naquela época, né, a lotérica, os maiores prêmios eram 15 pontos. Ela acertou 14. Ela ganhou um dineirão lá naquela época, no 92, 93, por aí. Cara, era muita grana. E ela sentou, ela falou assim, Cris, a gente tinha uma relação muito estreita, né? Muito parceira. Falou, Cris, eu vou ganhar na loteria. Eu falei, ai, mãe, tá eu briguei. Não, ela falou, eu vou. E ela toda vez se transmitia no domingo, né? Ao vivo. Domingo ao vivo, 4 da tarde por aí, minha mãe sentava frente à TV e começava assim, 3, e o cara falava 3, 4, 7, 7. Cara, aí ela foi, e chegou até os 14 pontos. Aí ele ganhou um dinheiro. E aí eu falei, pô, isso é verdade, cara. Como é possível que ela fala o número antes do cara falar? Bom, aí depois, com o tempo, né, com todo esse trabalho que eu também tenho feito agora, entendi a minha linhagem, né, espiritual muito forte, muito conectada por parte dos meus ancestrais, minha avó e assim para trás. Bom, então essa necessidade, né, dos meus irmãos implantarem suas ideias, meu pai também, eu continuei com essa linha de gestão, de economia. Então minha primeira infância ela foi muito estrita na parte educacional, porém na parte com amigos, né, na tua vida do dia a dia, foi, Thales, absurda. Que bom. Muito louco, eu tinha muitos amigos, primos também. Como eu cresci na Patagônia, né, que tipo seria o interior, na serra, vivi com muitos estímulos naturais. Então a conexão com o rio, né, com Oxum, que é, né, na Umbanda, no Candomblé, algumas pessoas conhecem. Então tinha muitos estímulos da natureza. Eu gostava muito da liberdade de andar a cavalo. Comecei a montar a cavalo com 4 anos de idade. Então, cara, assim, foi uma infância muito vivida, mas na parte educacional muito estrita. Aí a gente se mudou para a capital. A gente passou alguns momentos complexos, porque meu pai pediu a demissão e ele começou a trabalhar na parte de construção civil, com um grupo de marceneiros, né? Começaram entre arquitetura e construção. A gente se mudou para a capital porque lá tinha melhores ofertas laborais. Só que, cara, eu que nasci na serra, né, com tanta natureza, chegar na capital e só olhar prédios, só
Nossa, Thales, eu queria morrer, cara. Fica enclausurado, Nossa né? senhora, foi muito difícil. Aí eu me lembro, ano 94, Thales, eu teve uma depressão muito forte, porque não entendia. Sair de casa e ter um quintal tipo 2x2, né? Foi muito difícil. Mas depois já fui me acostumando, fui conhecendo a galera do bairro, né? E a gente vai criando laços aí. Aí continuei num outro colégio militar e me formei na área de contabilidade, né? Contabilidade e gestão. E isso foi na época da adolescência. Aí saí, comecei a fazer meu estágio na parte também de gestão e comecei a estudar na faculdade de noite, sempre ligado aos números. Sempre os números Sempre os presentes. números. Então foi economia primeiro e depois foi gestão empresarial, tá? Que é um grau tipo um MBA. Isso depois eu fui nos Estados Unidos. Mas a parte de adolescência foi com grandes recursos voltados para estudar tudo que for ligado, né, na parte mais estruturada. E aí, aí comecei a estudar, comecei a trabalhar e, cara, e o mundo espiritual sempre me puxou, sempre teve aquela necessidade de ir além. Comecei a me sentir muito esquisito, né, naquela época, quando estava trabalhando, estudando, cara, sentia uma falta de propósito, tipo um vazio, era muito grande. Aí conheci algumas amigas que me indicaram pessoas, tipo, vá fazer seu mapa astral, vá fazer um registro acástico. E aí comecei, um processo de expansão que veio com maior força no 2012, né? A 2012 é uma data muito particular para o mundo espiritual, que é onde a gente recebeu a maior quantidade de energia solar. Então vem um primeiro raio de expansão de consciência. Em 2012 eu comecei a sentir a necessidade de mais. Minha vida não pode ser só isso, né? Essa formação tá tudo bem, mas e aí, né? E aí, que mais? Cara, e passei por ciclos assim meio alto e baixo para quem faz uma transição de carreira depois para o mundo espiritual, vem alguns altos e baixos, porque você começa a curar questões internas antes de começar a se descobrir realmente como é. Porque assim, tudo que meu pai, né, minha família me incentivou na primeira infância, né, na adolescência, não é realmente o que a criança queria ser. Então vem uma desconstrução para você se construir de novo, mas com tua consciência, com teu espírito. Tem uma conexão entre mental e espiritual muito forte. Em 2011 eu tinha entrado na Google. Google, né? Google. E aí eu fui o número 4 no Chile. Google já era muito grande, né, nos Estados Unidos, todo mundo conhecia como um buscador do Google, né? E naquela época a Google, ela tinha grandes recursos voltados para o marketing. Então Google AdWords, que era o mais conhecido naquela época, só para tráfego e as pessoas, né, pagarem, colocarem suas marcas na internet. Só que a Google, ela não é apenas isso, não é Google AdWords. Ela tem milhões de subdivisões, né? E eu fui trabalhar em Google Cloud, que é voltado só para empresas, no mundo corporativo. Então, aproveitando minha formação como economista, em gestão, aí eu entrei como CFO, que é um gerente financeiro, né? Então, fui o número 4, a gente trabalhava naquela época num cowork, e em menos de um ano a gente cresceu para 350 pessoas na divisão Cloud. foi muito louco. E é uma startup até agora, a Google é uma startup, tá? E é muito legal. Nossa, tenho só a agradecer essa passagem que eu fiz, porque ela me permitiu descobrir muitos países, morar na Argentina, Peru, América Latina inteira, e nos Estados Unidos também. Eu morei em Nova York por quase 2 anos. E em 2017 eu fui transferido para o Brasil. Eu comecei a vir para o Brasil desde 2014, porque a gente tinha já filial aqui.
Então, trabalhamos muito, indo, voltando, uma semana, 2 semanas, e sempre gostei muito do Brasil. E era mais São Paulo? Rio? Era mais São Paulo. Mais São Paulo, porque aqui no Rio eles têm a divisão de Google AdWords, que não era minha área. Então, em São Paulo estava Google Cloud. E em 2017 já vim para morar definitivo. Aí fizeram a transferência, né, de cargo para cá, vim como Country Manager para Google Cloud. E, cara, foi uma experiência surreal, porque eu saí das estruturas rígidas, né, financeiras, economia e para entrar numa área de expansão, que é comercial, cara. Então, eventos, contato com o cliente, ser one-on-one, esse olhar, sabe, sentar, entender a necessidade do cliente, criar uma proposta para isso, cara, foi muito legal. Mas, ainda assim, eu estava sentindo que não era só aquilo, sabe? E quando vim para o Brasil, comecei a receber muita mais intuição, comecei a ficar muito mais perceptivo. Aí foi minha conexão com Umbanda. Que aí eu falei, cara, eu acho que cada um é livre de ter religião ou não. Espiritualidade não é você falar, eu sou budista, eu sou evangélico. Não, espiritualidade é muito além. É saber que tem alguém lá em cima, ou uma galera em cima, orquestrando o que está aqui embaixo, né? E você tem um propósito aqui, você vem fazer alguma coisa. Então, espiritualidade não é religião, mas para mim, minha verdade foi na Umbanda. Eu passei por catolicismo, por budismo, por muitas religiões, mas me senti, quando o coração toca, e isso é o que manda. Aqui tocou, cara, é isso. Você encontra muitas respostas, né? Aí você fala, nossa, é isso, né? Exatamente. Meu encontro com Umbanda foi minha verdade. E desse momento pra cá, Thales, minha vida fez assim 180 graus de mudança. Eu teve uma parada cardíaca no 2019, abril de 2019. Eu estava trabalhando pra caramba, 24/7, né? Quem trabalha numa multinacional e não apenas Google, né? Para não falar mal, porque finalmente cada um faz suas escolhas, mas no mundo corporativo é um mundo super exigente, totalmente competitivo, né? Você tem que entregar um número, tanto faz, você se vira, mas você entrega. E assim, essas empresas que estão também em constante mudança, você está em processo de reinvenção o dia inteiro. Você começou a fazer uma coisa, mudou a estratégia, mudou o produto, o cliente não quer isso, quer outra coisa, e aí você está o tempo inteiro, né, criando soluções diferentes. E assim, eu estava com uma puta energia, do cara de 30 anos, o ego também aqui, né, trabalhando para uma marca que todo mundo quer entrar, que pô... Não, só de você falar, o olhar da pessoa que ouviu já muda, né? Exatamente. Então, assim, meu ego estava aqui, eu estava dando palestras, sabe? Tava bombando no mundo empresarial. E eu me sentia, cara, pô, tudo que eles pediram, né, minha família atrás, tá aqui, tá entregue, sabe? E muito mais ainda. E muito mais ainda. Então, meu ego, que o ego também que acontece com algumas pessoas, que fica, não, cara, eu não tenho tempo para um café com um amigo. Cara, ligava minha mãe naquela época, cara, pô, não posso, cara, vou ligar quando eu chegar em casa. Chegava em casa 1, 2 da manhã, não ligava, e assim passava, sabe? E muitas pessoas começam a perder seus amigos, sua família. Eu me divorciei, né, 2 vezes. Tenho um primeiro relacionamento de 9 anos, e o segundo de 4, que é impossível acompanhar um ritmo de vida nesse nível, né? Então, assim, você começa a se isolar, porque teu ego fala, você pode mais, né? Vai aprender outra língua, porque isso vai te dar outra chance para você ainda subir mais na sua posição de carreira. Ilusão. É uma corrida desenfreada, né? E muitas pessoas próximas vão falar, não, vai, que você tem muito potencial, que daqui a pouco você vai ser o CEO América Latina e tal. Aí, muitas vezes, essa mesma pessoa, você vira a esquina, fala mal de você também. Exatamente. É complicado demais.
E isso que você falou, nossa, bateu forte no meu coração, assim, que chegou um momento, quando eu trabalhava na hotelaria, que amigos, família, já nem me convidavam mais para as coisas que eu sabia que eu não ia. Que ou eu estava trabalhando, ou fazendo hora extra, ou cansado do trabalho, já pensando no próximo, querendo aquela coisa de ser promovido. Então, isso depois que a gente sai dessa corrida dos ratos, assim, e olha para trás, nossa, parece que tudo muda, assim, né? Tudo muda. Você começa a viver. Porque, assim, Thales, eu morei em vários países, mas você me pergunte onde ficava o armazém X, eu não vou me lembrar. Porque você está naquela correria maluca, então você acorda já respondendo e-mails, né? Porque essas notificações é o tempo inteiro. Então você já acorda no piloto automático, no banheiro, você está aí com uma música, né? Ouvindo o podcast do último que está acontecendo, tecnologia, E aí você vai para a rua, cara, focado que precisa chegar em 5, 10 minutos na reunião. Para o dia você eu não sabia onde que eu estava, cara. E nós fazíamos muitos eventos, né, de tecnologia também. E chegou uma época que eu acordava assim, é muito louco, Thales. Eu estava indo, sei lá, de São Francisco para Miami, de São Francisco para São Paulo. Eu acordava no avião, cara, e falava, onde que eu tô? Que dia é hoje? Tipo, sabe, ir a tantas mudanças. Uma semana em São Francisco, 2 semanas em Boston, uma semana em Nova York, e vai mudando tua estrutura. Você acordava, cara, assim, tipo, peraí, onde que eu tô? Tô em casa? Não. Tô no Chile? Não. Onde que eu tô? Sabe, quase que deu um... Eu fiz até um burnout depois, né? Porque quando morei nos Estados Unidos, falava inglês o tempo inteiro. Quando morei aqui no Brasil, já falava português o tempo inteiro. Quando morava no Chile, eu falava chileno, em outros países. Só que teu cérebro, quando você acorda e não reconhece o lugar, ele não sabe qual vai ser a resposta, em qual língua. Não sei se vai acontecer com você, desculpa te interromper, de você sonhar em outros idiomas. Às vezes você fica meio zureta mesmo. Na mesma frase você fala 3, 4 idiomas, você fica um pouco assim, exatamente, né? Exatamente. E aí, meu irmão, foi exatamente em abril de 2019 que a gente fez o maior evento do Google para o mundo, que é em São Francisco, né? E aí, cara, você tem que entregar reuniões, palestras, e vai e corre, leva cliente e resolve tuas coisas pro teu time que está aqui, né? Aí foi quando eu voltei de São Francisco para São Paulo, que acordei no avião não sabendo nada, tipo, minha cabeça não sabia qual idioma, nem onde que eu estava, eu só olhei que eu estava numa cama e falei, estou no hospital, sabe? Cheguei em São Paulo, uma semana depois eu teve aquela parada cardíaca, porque meu corpo, como ele desceu as revoluções, desceu, né, as revoluções, diminuiu as revoluções, aí ele falou, meu filho, chega, acabou. Tua cabeça está indo além, teu corpo não está mais contigo, então você vira, tira umas férias. E aí eu entendi, comecei a me lembrar, né, de quanto deixei minha família, meus amigos, todas essas coisas só por trabalho, só porque, cara, você está criando algo gigante. E é sério, é muito legal a missão, né, que a Google tem, que é ter as informações, né, disponíveis para todo mundo em qualquer horário, 24/7. Nossa, cara, é uma baita missão. Sim. Mas que paga o pato? É a gente, pô. É sempre assim, muda o endereço, mas passam os funcionários, nós somos um número, às vezes alguns batem ponto, outros não, outros têm outros cargos, mas a gente passa assim, e tomara que não tenha acontecido com você, mas na minha história aconteceu. Muitas vezes aquelas pessoas que você tinha como amigos no momento que você não estava dando resultado, você não estava no auge, se afastam. Mas aí já tem a ver também com a transição espiritual de
A sua frequência não tá batendo com a dela. Você é Exato. Motorola, ele é iPhone, já não tá mais. Exatamente. E desse momento, né, que comecei a me questionar tudo, o chamado espiritual já tinha recebido lá atrás, só que eu não queria atender a ligação, porque eu sabia que quando você atende uma ligação do chamado espiritual, vem a porrada, porque você realmente começa a desconstruir todos aqueles velhos hábitos, né, de consumo, de relação com as pessoas, né, a parte mais mundana, né, não pode estar mais presente na tua vibração. Então, muitas pessoas têm medo disso, né? De se enfrentar às suas sombras. Então, reconhecer o teu ego, que faz parte, a gente é luz e sombra e tá tudo bem, é a natureza. Para que se tire o bem, tem que se tire o mal, né? Mas é um processo complexo, cara, de se olhar no espelho e falar, são meus pontos fortes, são meus pontos fracos, e aí? Onde que eu escolho? Quais são minhas escolhas, né? Então, é a tua consciência te falando. Não é nenhum tipo de entidade, é tua consciência, cara. Onde você vai acordar e vai dar um bom dia ou você vai, né, vai virar as costas para as pessoas? Então, daquele momento, né, que eu teve essa parada cardíaca, que foi um divisor de águas, foi uma situação super chata, porque eu estava solteiro também, uma vida maluca, não tinha contato com quase ninguém mais. Aí veio todo esse questionamento, como eu estou te falando, e falei, tá, vamos começar a diminuir. Em julho, isso foi em abril, em julho, minha mãe fez 70 anos. E eu convidei toda a minha família para passar o aniversário da minha mãe, que ela queria num navio na Angra. Ah, que legal. Vamos tudo pro mar. São 70 anos, vieram meus sobrinhos, meus irmãos, cara, foi muito legal, foi 70 anos. Só que naquele dia que eu tinha pedido férias, né, semana de férias e tal, o telefone não parou de tocar. E no dia do aniversário da minha mãe, eu teve a pior briga com meu chefe, né, com minha diretoria. Por questões, cara, absurdas, tipo projetos, né, questões... Mas assim, isso não para, mas quem tem que dizer não é a pessoa. E aí eu falei, cara, eu não vou trabalhar mais aí. E de julho até dezembro, cara, foi uma despedida. Então eu falei, cara, você não vai rolar mais. Eu já abri mão da minha família, de mim, muitos anos. Acredito que já fiz o suficiente, cheguei no topo da minha carreira, né, como country manager também numa posição super importante, de grande exigências, muito, muito linda, mas também tem um custo. E eu falei, cara, vou fazer 35 anos, e eu não quero 5 anos mais Disso, né, aqui que eu tô vivendo. Isso aqui que eu tô vivendo. Cara, porque assim, eu tava muito tempo sem férias, né, sem descanso, então você vai acumulando, o corpo fala, para. E aí o chamado, né, espiritual tava falando, ei, vem aqui. E de julho, né, 2019 até dezembro, que eu fiz minha saída e sucessão de carreira para as pessoas que ficaram, tal, cara, foi um processo de morte, porque é se entregar ao desconhecido. E 2020 falei, cara, 2020 vou viver minha vida, vou tirar um ano de sabático, de férias, vou fazer acontecer, vou conhecer todos os países que eu nunca conheci, Veio a pandemia e falou, não. Agora não, né? Agora não, você não atendeu o chamado lá atrás, agora tu vai trabalhar. Seguro, Ai, Thales. 2020, cara, eu tinha me mudado eu morava num apartamento grande em São Paulo, né, porque sempre recebia pessoas. Falei, cara, como eu vou viajar um ano inteiro, vou alugar um apartamento menor, deixar minhas coisas, se eu precisar voltar, fica aqui uma semana, Veio a pandemia, fiquei trancado num apartamento que eu não queria, eu só aluguei por questões práticas, olhando para outro prédio, e não é possível. Não. E aí, tá, e agora com quem eu vou trabalhar?
E aí comecei a meditar, cara, todo dia, durante 2 semanas. O mundo tava caindo lá fora e eu só meditando, só meditando. Eu me formei como reikista em 2018. Demais. Cara, e isso foi uma das coisas que fizeram total diferença na minha vida. E aí comecei a apoiar, entrei num grupo de reiki, de biodistância, né, para as pessoas em pandemia. Falei, cara, mas tem que ter algo mais. Não pode ser só o reiki, né? Tem que ter algo mais. E comecei a estudar, comecei a pedir para um plano superior, cara, me manda, agora quero atender, me manda a resposta. Não é possível, cara, eu vou ficar trancado aqui 24 horas. Não era isso, não era isso não. Me ajude. E aí veio a numerologia, tá? A numerologia eu já tinha conhecido antes, através de uma diplomata que ela mexia com numerologia pitagórica, e ela tinha feito o meu mapa. Isso foi no 2013, 2014. Mas sabe quando você abre uma caixinha de Pandora e tem um monte de surpresa, né, por acontecimentos, tendências, coisas que já passaram, tipo, cara, abriram um livro da tua vida. Aí eu fechei e falei, não é a hora. E ficou ali. E aí no 2020 eu falei, tá, era isso, era numerologia. Liguei pra ela, falei, tô pronto, bora. E aí foi muito legal. E a conexão veio muito rápida, porque minha mãe já tinha esse conhecimento, né, esse plano mais espiritual de interpretação dos números. Os números é a ciência matemática mais exata, né? E é a comunicação com o plano superior, é a linguagem de Deus, né? Transmitida de maneira estruturada. Tipo, não tem margem de erro. E eu falei, tá, então vou começar a ajudar pessoas com autoconhecimento nesse processo de transição planetária. E aí abri uma consultora, né? Abri um Instagram. Cara, eu nunca mexi com o Instagram, não gostava de me expor de jeito nenhum. Low profile total. Total, né? Cara. E também trabalhando no mundo corporativo, você fica totalmente longe disso. E aí não gostava muito do Insta ou do Facebook, né? Porque tem muita exposição, você vê vida de pessoas que realmente não é a vida da pessoa, né? Tem muito disso. Mas bom, eu falei, tá, eu preciso fazer negócio, preciso começar a atender pessoas, e comecei um processo de caridade, comecei a atender pessoas de graça. Só também para eu me afirmar também muito mais no meu conhecimento, né? Quem começa no mundo espiritual, com qualquer técnica, seja astrologia, numerologia, reiki e tal, começa a sentir o síndrome do impostor. Não sei se você já ouviu falar. Sim. Tipo, você tem interpretação do teu campo energético, mas você não acredita. Então, se você perguntar, tipo, você tem traços de personalidade X? E você, tá, sabe? Mas quando você já vai tomando confiança, vai acreditando que realmente você é um canal de comunicação, né? E somos seres psíquicos, então a gente sempre vai perceber as energias. Quando tem algo ruim na pessoa, você sente um mal-estar, né? E quando a pessoa é boa, tem boas intenções, também tu sente também. E quando alguns falam, o santo bateu, né? Então assim, cara, eu comecei a mexer com a numerologia, comecei a fazer caridade, comecei a crescer no Insta, depois já comecei a levar isso de maneira muito mais profissional, fazendo consultas, com atendimento, escrevendo os mapas. E aí fui tomando forma. E na virada desse ano, começaram a chegar já demandas no sentido mais empresarial, normalmente para colocar a numerologia como parte do sistema de recrutamento de RH. Que demais, nossa! Exatamente, cara, porque assim, tem muitos testes, né, psicológicos, de aptidões profissional, de perfil comportamental, que as empresas muitas vezes não conseguem identificar realmente a pessoa. E a numerologia fala assim, é isso aqui. Caraca! Esses são teus traços de personalidade, nesse teu caminho de vida, e esses aqui são teus ciclos. Isso aqui são teus pontos de melhoria.
Nossa, agora minha cabeça explodiu. Então, às vezes a gente faz aquela entrevista, pensa, pô, me dei super bem, acho que eu vou passar, já conta pros amigos, eu vou trabalhar em lugar tal. Aí do nada, eles nem te respondem, vai ver que os seus números não bateram. Pode ser. Exatamente. Que demais. Nossa, isso é o futuro. Meu amigo, quando você entende, né, porque tem muitas pessoas, muitas empresas que perdem muito tempo no processo de seleção e depois perdem muito mais tempo no processo de restituição do cara ou da pessoa, né, que era mais afim com o cargo. Por quê? O que eles contrataram no início não deu certo. E porque a pessoa tá totalmente fora do que ela vem fazer. Então, assim, você pode ter até uma pessoa performar muito bem em 3, 6 meses, mas daí foi embora. Então, a numerologia, nesse sentido, ela já passa um mapa completo do percurso que a pessoa vai fazer em um momento que ela está. Então, aí você consegue entender se o perfil que você espera é o perfil que a pessoa é, que vai se match, né? Nossa, que demais, assim, parando, minha cabeça fez igual o Matrix agora, fez tudo. Eu leio muito, ouço muito audiobooks e tal, e parece que todos os grandes empresários hoje em dia estão indo nessa linha de não tanto contratar chefes de equipe ou próprios funcionários pela capacidade técnica, porque a capacidade técnica 1000 vão ter. E você até consegue ensinar agora os valores, o caráter, o alinhamento, a missão, isso que é o que eles estão buscando. E é o que eu penso também quando eu tiver meus funcionários assim, editar um vídeo qualquer um sabe. Agora, quem é que vai acordar num domingo chuvoso, 5 horas da manhã e vai ligar? Tô pronto. É outra coisa. Essa é a coisa que eu estou buscando. Então, Exatamente. Na numerologia tem como já ver isso. Nossa, adorei. Tô adorando. Thales, e também para que as pessoas entendam, você tem um livre-arbítrio. E isso que nos torna humanos, né? Que a gente pode errar, mas a gente pode aprender desse erro e fazer diferente. Então, existe o livre-arbítrio em tudo, toda ordem de coisas. Só que assim, a numerologia já fala sobre teu percurso de vida, as tendências e as influências que você está no momento X da tua vida. Você escolhe, mas isso está aqui, tá? Você pode errar e vai te colocar no fluxo. Então, por exemplo, valores, caráter, é livre escolha. Tá? A gente traz muito dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, toda uma linha, tá? Uma tua ancestralidade. No meu caso, tem uma mistura espanhol que fez só merda no Chile, né? Os indígenas que tem uma raiz muito forte. A mãe do meu pai, né? Minha avó, ela era indígena. E o pai do meu pai, né? Que meu avô, ele era espanhol. Naquela época, atrás, os espanhóis, quando foram colonizar o Chile, e para eles terem direito às terras indígenas, eles caçavam com as indígenas, né? E eles tinham o poder de assinatura. Então aconteceu muito isso no Chile, na Patagônia, sobretudo, né? Nas terras indígenas, que os espanhóis chegaram só para pegar mulher, caçar e ficar donos das terras e aí fazer suas coisas, né? Então, o que eu trago da minha ancestralidade por parte dos espanhóis não é muito boa, por isso que eu tirei o meu sobrenome por parte do meu da linhagem do meu pai e eu botei a da minha mãe, que é uma linhagem diferente, italiana, né? É outra coisa, e a família também é do bem. Eu senti isso. E, cara, assim, fiz essa mudança, né? Só para te contar essas coisas que a gente tem, os valores que a gente traz da nossa ancestralidade, o caráter, acredito também que vem muito influenciado desde criança, né? Mas você tem livre escolha. Agora, vamos entrar em matéria da numerologia. Sim. Para que as pessoas saibam, o Thales me passou seu nome e sua data de nascimento. E aí eu rapidamente fiz alguns cálculos, entendi muito bem
os traços da tua personalidade, teu percurso de vida, e tem algumas coisas interessantes para te contar. Pô, vamos lá, aqui é 100% verdade, não tem nada combinado. Eu não sei, então a minha reação é sincera e honesta. Pois é, meu amigo. Você me mandou, mas a gente não teve nenhum encontro antes. Então, tal é assim, a numerologia cabalística, né, que é a linha que eu trabalho, ela trabalha com o tipo de perfis comportamental de 1 a 9, tá? Número 1 tem um traço de personalidade que é muito mais agressivo, né? Que são dos pioneiros, os empreendedores, os empresários, e que vai ter o número 9, né? Uma descomposição tem o número 9, que são pessoas muito mais altruístas, pessoas que são muito mais prestativas, tá? Então a gente passa de 1 a 9. Assim, a numerologia cabalística consegue interpretar muitos acontecimentos, sempre de 1 a 9. Tá? Aparecem 2 números mestres, que é 11 e 22, que vou te explicar, eles são totalmente diferentes dos outros, tá? Que fazem parte também da numerologia cabalística. Então, assim, quando analisamos tua personalidade, para que algumas pessoas que já conhecem a astrologia interpreta os nossos traços, nossas tendências através do Sol, a Lua e o Ascendente, né? No caso da numerologia, ela interpreta teu perfil comportamental, tua personalidade, através de 3 números, que é a motivação, teu número de alma, então é quem o Thales na essência, né? O que sua alma gosta de fazer. Depois temos o segundo número, que é o número da impressão, então fala muito do teu ego, então como as pessoas te percebem, é a primeira impressão. E o terceiro número, que é o número da expressão, o número da comunicação, que é como você se comunica. Então a personalidade nunca é ditada por um número. Você não pode conhecer a pessoa, né, o comportamento da pessoa, né, até na astrologia, só porque ele é do signo de Áries, por exemplo. Ah, ele é Mariana. Tá, então ele tem força, tem fogo. Não. Você não pode só se fechar numa casinha só, tá? Então, assim, quando analisei os teus números, Thales, a primeira coisa que fala o número da motivação, que é a essência de alma, é o número 7. O número 7, ele já fala sobre uma ancestralidade espiritual muito forte, um grau de mediunidade muito forte. Então, você é um cara extremamente intelectual, um cara extremamente perfeccionista, intuitivo, perceptivo, as emoções, as sensações. Você é aquele cara de esponja, que tudo que acontece a seu redor, você consegue trazê-lo para dentro de si. Isso é muito positivo quando você tem consciência sobre isso, e é muito negativo quando você não tem consciência e você está num ambiente tóxico que você começa a passar mal. Então, assim, a primeira coisa que fala a tua essência, né, tua alma, é buscar na perfeição em tudo, é ir além do que pode te falar que um conhecimento, ou sei lá, que o cactus só do Chile. Não, você fala, peraí, o cactus originalmente é do X lugar. Estou falando do cactus porque tem um cactus aqui fora, tá? tá viajando na maionese. Não, você acertou no ponto certo, 100%. Eu sinto completamente isso. As pessoas próximas a mim têm essa consciência já, que eu chego num lugar e, tipo, a coisa tá legal. Por exemplo, eu gosto muito de festa. Então eu chego num beach club, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Olha o pôr do sol, olha essa música, olha esse drink gelado, tá tudo maravilhoso, o cachorro veio comigo, eu brinquei, parece que eu tomei Valium com êxtase, assim, mas não, sou só eu. E quando tá o contrário também, eu sinto uma briga ali, aquele ambiente pesado, é exatamente o que você falou, dou uma encolhida, eu me sinto mal, dá dor de cabeça, às vezes eu passo mal fisicamente, diarreia, coisas assim, às vezes inexplicáveis acontecem, e saber balancear isso é um desafio quase que diário e constante. Com certeza, por isso que as práticas meditativas, né, e prática meditação não é um on. O trabalho que você faz no surf, ele é de muita conexão. Isso é espiritualidade. Você tem contato com a natureza, você tem contato com o teu corpo, você tem contato com o teu espírito.
Então, esse é um estado meditativo, né? E se concentrar quando você vai pegar a onda, você já calcula, faz, vou por aqui, Isso é um estado meditativo. Esse estado meditativo você tem que também trazê-lo para dentro de casa, né? Para lugares que você vá, nos restaurantes, ou qualquer contato no exterior que esteja fora da natureza, você precisa se lembrar do estado meditativo. Então, você cria, você pode até imaginar, Thales, se criar, tipo, você numa bolha, uma bolha de proteção, tá? Porque assim, como você é um canal de energias através da tua mediunidade, se você não faz esse tipo de coisa, você começa a passar mal. Então assim, você também é muito influenciável aos ambientes, quanto positivo quanto negativos. Então você pode entrar numa abade, né, por um ambiente de uma briga, ou você pode entrar numa vibe muito feliz, se está numa convivência de amigo que está todo mundo bebendo. Está todo mundo bebendo, você vai querer beber. Mas você realmente quer beber ou você vai beber porque está todo mundo bebendo? Tá? É isso, você precisa cuidar. As pessoas com o número 7, né, na alma, já falam sobre, meu amigo, você não vai fugir disso. Nem quero. Já tocou o telefone, eu já aceitei. E eu sinto muito isso, assim, de... As pessoas falam muito em livros, ou esses gurus ou bruxos, como você comentou, que quando a gente se sente numa coisa maior do que nós até, parece que tudo faz sentido e você não consegue voltar atrás. Hoje, coincidência ou não, eu fiz uns stories, umas postagens falando sobre isso, de movimento cultural, assim, de um rapper nos Estados Unidos começou um movimento cultural falando Thug Life, que era o Tupac. As pessoas se encontravam com ele no meio da rua e gritavam Thug Life. Aí evoluiu, aqui no Brasil tem o Vida Louca, motoboy Vida Louca, anda 1000 por hora, ou coloca adesivo no carro. E eu sinto que é mais forte do que eu, é maior do que eu, e eu sinto às vezes que eu sou um canal assim de mostrar não só o surf, mas todos os esportes na água, o esporte em geral. Estou até arrepiado falando que existe o lado bom, não é só competição, não é só número, não pode existir num país com 8 milhões de surfistas, 10 milionários e todos os outros abatidos. E aí, foi surfar? Ah, não. Exatamente. Tá meio assim, não, a gente tem que levantar essa moral do tipo, não, fui surfar, tava muito legal, vou chegar em casa tranquilo, feliz. Então, eu sinto que tá rolando esse movimento de good vibes, assim, de reacender a paixão que nós temos, porque nosso esporte é sensacional e é um modo de levar a vida também, porque, pô, se a gente olhar sempre o copo meio vazio, se a gente assistir televisão aberta, vai ser muito difícil, mas muito difícil mesmo. E se você vê pelo lado positivo, nossa, tudo fica melhor. As amizades ficam melhor, o seu dia fica melhor, você se torna uma pessoa melhor para as pessoas que estão ao seu redor. E, pô, quem não quer viver a vida feliz, né? Com certeza, Thales. Por isso que esse processo, indo para trás, né, naquele estado de consciência, quando as pessoas começam a fazer investigação, né, pesquisas, quais são os estados de consciência, você começa a se tornar muito mais responsável, né, começa a viver sua vida de maneira com autorresponsabilidade, com autorrespeito, tomando decisões com consciência, não através da impulsividade, né? E começa a se conectar muito mais com essa criança interior. A gente precisa mantê-la por perto. E essa criança interior é que gosta de natureza, que gosta de sair para o mato, que gosta de fazer esporte, que gosta de se arriscar. Porque acredito que a vida tem que ser dessa maneira. Você tem que arriscar algumas coisas. E aqui eu senti, quando você bota muita cabeça nas coisas, não, você está indo contra fluxo. Quando eu decidi vir pro Rio, eu estava, né, em casa já com o empreendimento de numerologia, fazendo caridade, já começando a levar essa conexão de maneira para outras pessoas. Eu me reparei um dia assistindo no Netflix aquele seriado da Coisa Mais Linda. Não sei se você já viu. Eu vi a chamada, mas não assisti. Cara, você tem que assistir, não tá todo mundo, tem que assistir.
E o Rio de Janeiro dos anos 50, dos anos 60, contado através da história de uma paulista, que ela vem aqui para o Rio para abrir um local de bossa nova, de jazz, né, com música raiz, com samba. E, nossa, chegou a arrepiar, cara. E uma história de vida muito linda. Um seriado incrível, com fotografia do Rio dos anos 50. Tu acredita que eu comecei a chorar? Acredito. Ih, eu choro direto. Cara, mas eu falei, meu irmão, que isso? Aí falei, tá, vou refletir por quê. Aí comecei a assistir o seriado. E só fotografia do Rio, do Pão de Açúcar, do Cristo, trazia muitas memórias. Eu comecei a vir para o Rio desde 2004, de férias, carnaval, réveillon. O Rio sempre me trouxe. E cada vez comecei a vir com maior frequência. E um dia eu vim com minha mulher, 2004 foi, na primeira vez que eu vim para o Rio. A gente estava aqui caminhando por Copacabana, né, turistando e tal. E comecei a olhar os prédios e falei, eu reconheço esse lugar. Eu falei para ela assim, sabe o que, amor? Eu vou morar aqui. Ela falou assim, então você é doido. Isso aqui é perigoso. Imagina, a gente vivia no Chile naquela época. O Chile é uma estrutura, muita segurança, né? Tem um monte de amigos brasileiros morando lá. Tipo, e eles falam assim, você é doido, você saiu do Chile, dos Estados Unidos para vir para São Paulo para se mudar para o Rio. Você é doido. Eu falei, não, cara, tem um propósito aí, tem algo. Então assim, em 2004 eu falei, eu vou morar aqui, onde estou morando agora. Mas bom, isso é outra coisa, né? Mas só para dizer que essa mudança que eu fiz para o Rio foi daqui, foi quando meu coração falou, você precisa disso. Você não vai ficar aqui em São Paulo. São Paulo também já não fazia mais sentido, Thales, eu ter saído do mundo corporativo. São Paulo realmente é uma cidade business. Tem uma estrutura de boêmia, né? Os melhores restaurantes que eu já fui estão em São Paulo. A qualidade de vida, acredito que é boa para quem quer um salário bom e tem família, acho que é bom. Mas eu sentia falta da natureza. E essa foi a mudança para o Rio. Agora, tudo isso que estou te falando é desse sentido, dessa conexão, dessa alegria, deixar levar. É o que fala o teu número da impressão, do teu ego. É o número 3, que é o número da comunicação, é o número da criança interior, o número da popularidade, é o número das comunicações. Não é por acaso que você agora está nessa linha muito mais levando mensagem para as pessoas, né, conscientizando. Mas o ego número 3 é até dos comediantes. Os caras que sempre tem a piada, sempre tem aquela alegria. É muito do carioca raiz, né, que traz essa leveza. Então, você é percebido pelas pessoas como um cara alegre, um cara comunicativo, um cara que está sempre disposto a trazer uma palavra de carinho, de aconchego. Cara, vai dar tudo certo. Olha que lindo dia, sabe? São os good vibes, mas good vibe no sentido mais da essência mesmo. Essa é a primeira impressão. Agora, nos aspectos negativos, o número 3 sempre fala mais do que ele consegue entregar. Então você compra, não, vamos fazer isso amanhã, vamos. Pô, cara, não deu certo, eu tenho outra coisa, cara, eu enrolei um pouquinho, desculpa. Então ele quer abraçar o mundo. Quer abraçar o mundo, porque muita energia, muita vitalidade, que é o número 3. Uma das coisas muito legais, Thales, que não posso esquecer quando eu olhei teu mapa, você tem códigos no teu mapa ocultos do Tesla. O Tesla, não sei se você já conhece. Tesla só eu conheço do Elon Musk, né? Não, o Tesla já se remonta, né, para os maiores científicos, os caras mais de metafísica. Ah, sim, Nikola Tesla, sim. Ele tentou a vida inteira desvendar os códigos ocultos do número 3, 6 e 9, tá? Que são números que falam
3 da comunicação, 6 da expansão da riqueza, 9 da iluminação, da evolução. 3, 6 e 9. Quando analiso os 3, 6 e 9, estão todos os teus traços de personalidade, estão em todo o teu caminho de vida. Você tem muita coisa que precisa desvendar da sua história de vida. Tá? Então, 7 na motivação, 3 no ego, 1 na comunicação. Olha só, o número 1 na comunicação, Thales, a comunicação já fala também, o número da comunicação já fala sobre o tipo de inteligência que você tem. Existem inteligências múltiplas. Então já fala sobre uma pessoa que tem grandes chances de trabalhar em qualquer área de empreendimento que ele possa no comando. Então já fala sobre uma carreira de empresário, em qualquer área que você queira, tá? Que esteja conectado sempre com tua essência, com tua criança. Então, número 1 na comunicação é o cara de iniciativa, abrir portas, né? O número 1 é que começa com tudo. E no teu tipo de inteligência, fala sobre o lógico-matemático. Então, você é um cara que consegue estruturar as coisas de maneira muito, muito rápida. Lógico-matemático, cara. Você olha uma coisa e já traz essa informação muito rápida. Por tua percepção, que é o número 7 da tua motivação, né? Intuitivo. E calculador, pragmático, que é o número 1. Qual é o próximo passo na tua carreira profissional? Olha, eu gostaria muito... você me descreveu quase que 100%. Eu tento diminuir um pouco essa vontade de abraçar o mundo, porque ao mesmo tempo que agora eu estou conseguindo parcerias, apoiadores, chegarão patrocinadores, eu quero patrocinar e ter a minha equipe. Então eu quero ter uma criança que eu possa pagar viagens para ela surfar, quero fazer filantropia de crianças que não têm condições às vezes de cuidar da parte física, da aula de inglês. Eu realmente penso em meu sonho master. Eu gostaria de ter um Instituto Fortalecimento, como é o Instituto Gabriel Medina, mais ou menos. 5 andares, o primeiro andar são pessoas que estão mal fisicamente, da coluna, como eu estive, então vai ter fisioterapia, acupuntura. Aí vai melhorando, no segundo andar tem aula de pilates, vai ter musculação. Depois o sonho seria em frente à praia, né, para quem quiser aprender a surfar, ter aulas de surf. Surfistas que querem levar a carreira profissional, a gente ia filmar, ia ver as imagens, fazer como se fosse um surfing camp, assim. E ensinar toda a parte do marketing, que eu estou tendo essa vivência agora, porque em 2021 já está assim, vai ser ainda mais. Se a gente não cria conteúdo, só o talento não vai ser mais o suficiente. A gente vê em cada praia do Brasil, aí, Rio de Janeiro, surfistas muito talentosos que às vezes não têm um patrocínio porque não tem a visibilidade. Às vezes ele já é mais retraído, já é, não pejorativamente, mas é bicho do mato, não gosta muito das câmeras e tal. E faz-se necessário, porque o mundo mudou, né? Então, se às vezes a gente ficar esperando só receber, as coisas não vão acontecer. Então, se você tem, às vezes, um celular antigo, um Moto G, você faz aqui, aí começa a juntar um outro amigo, tem uma câmera prova d'água, você já vai fazendo. E cria-se uma cena, cria-se um movimento, que é o que eu tenho tentado diariamente fazer, mas eu gostaria de ser reconhecido como um grande empresário do surf. Esse é o meu ponto que eu mais gostaria de... Vamos mudar. Existem alguns gatilhos mentais, né? E existem algumas palavras de poder. Então vamos mudar. Eu gostaria, porém eu vou fazer. Porque tu vai fazer. Quando olhamos, né, os números de Tesla, o 369, o 369 é comunicação, riqueza, expansão, evolução. Então, como isso está contido dentro do teu mapa, e agora vamos entrar nisso, você vai conseguir, porque você tem o número 3 da expansão, então você consegue comunicar. Você tem o número 6, o meia, que é o gerador de riqueza. Tem o número 9, que é a conexão com o divino, a expansão e evolução. Tá? Quando analisamos agora o teu caminho de vida, o teu alma, destino, missão,
Destino, livre-arbítrio, mas tem uma grande tendência que é filantropia, o número 9, novamente, né, que são os prestativos, que são os caras que vêm com uma consciência muito mais elevada, que vêm para impactar pessoas, tá? Então, o número 9 no teu destino e o número 1 na tua missão, o número 1 sempre vai ser gerador de riqueza, é um empreendedorismo ou é uma carreira empresarial. Então, você não vai fugir disso, tá? Quando agora analisamos o teu ciclo de vida, a numerologia cabalística explica a nossa vida em 3 grandes ciclos. São 3 grandes influências que vão desde a nossa infância até a velhice. Cada um desses grandes ciclos tem uma duração entre 30 e pouco a 27 anos. Teu primeiro ciclo de vida, ele foi até o ano 2017. Teu segundo ciclo de vida, ele vai até o 2044 e a velhice 2044 que ninguém vai determinar. Cada um desses ciclos ele acompanha um desafio. Para quê? Para te puxar para a tua evolução. E cada ciclo também de vida vem acompanhado por momentos de realização profissional, tá? Que tem uma duração de 9 anos. Novamente, de 1 a 9, lembra? Então, quando analisamos teu primeiro ciclo de vida, é a vibração do número 6 que esteve presente. Por que o número 6? De onde que vem isso? Do teu mês de nascimento. O mês de nascimento é o que vai puxar as influências do teu primeiro ciclo de vida. O número 6, ele já fala sobre um primeiro ciclo de vida para o Tales, com bastante instabilidades familiares, uma possível separação dos pais muito cedo, o que vai criar na criança, né, o sentimento de querer ter uma família ou ter um relacionamento muito cedo. Para quê? Para sair de casa ou ter algum trabalho onde eles possam se sentir útil. Porque como vem instabilidades familiares, a criança fica meio que perdida. E ela precisa se reafirmar como algum fator externo. Então, o número 6 tem grande sensibilidade na criança e na adolescência também. Então, vem uma emoção muito mais potente do que o resto das pessoas. E junto com o desafio, que é o desafio da vaidade, o desafio da comunicação, da autoexpressão, que encerrou em 2017. Nossa, faz todo sentido. Tô realmente de queixo caído. Não tem muito o que dizer. É simplesmente são fatos, né? Então, contra fatos não há argumentos, né? Os números não mentem. Nossa, adorei. Mas assim, agora teu segundo ciclo de vida, que é o número 3, e agora puxamos pelo teu dia de nascimento. Dia de nascimento é o que vai comandar as influências do teu segundo ciclo de vida. O número 3 é o número da comunicação, o número da grande expansão dos negócios, da câmera, o número 3 também é das palestras, de grande expansão. Então, até o 2044, né, desde 2017, teve uma virada de chave, porque teve uma mudança de ciclo. E daquele momento, você agora está novamente com o desafio 6, que é o desafio das relações familiares, de botar limites, de começar a conversar questões para curar. Para quê? Para que tua carreira profissional, que é o número da expansão, não traga o peso emocional que foi impactado lá atrás. Então, isso está presente para você, confrontar, falar, curar, para você realmente expandir e se conectar com o seu propósito, que é a filantropia, que é o teu trabalho com o ser, que tu vai conseguir. Poxa, que bom, estou muito feliz. É aquela, não tem um dia que eu não acorde pensando, eu até falo brincando, em dominar o mundo. Porque às vezes o mundo pode ser só o meu mundo, pode ser o mundo de uma pessoa que eu conheci hoje. Então eu tenho 31 anos, me sinto com a empolgação de uma criança de 13, 14. Então por isso que eu estou todo dia na água, todo dia fazendo o meu melhor, assim, porque lá no fundo eu acredito que vai rolar, assim, sabe? Com certeza, Thales. Você tem que colocar esse vídeo com uma data de update
para 2044. Por quê? 2044, gente, o nosso amigo aqui, ele vai estar trabalhando com filantropia 100%. É isso que você vai fazer, que está conectado realmente com o teu destino. Tu não vai fugir disso. Então, olha só, teu ciclo de vida 6, 3 e 9. Teu desafio 6, 3 e 3. Tá tudo conectado com números de Tesla. Poxa. É muito louco. Ah, muito louco, tô Muito adorando, louco, né? cara. E assim, agora nos momentos profissionais, né? Você começou a partir de 2017 com o ciclo número 3, que vai te acompanhar até 2035. São 9 anos, né? Mas você tem 2 ciclos repetidos, com o mesmo número, o número 3, que é comunicação. Tudo vai fluir através da sociabilidade, através das relações de networking. Teu trabalho de expansão, você não pode deixar de fazer teu programa. Você está impactando pessoas, você está levando consciência, você está levando saúde, autoconhecimento. Tá lá, velho, dentro do mar. É um trabalho contigo. Eu trabalho contigo a natureza, uma conexão e autoconhecimento. É saber contar teus limites. Você se arriscar e você ainda se exigir mais. Eu fiz minha primeira aula de surf com um amigo aqui, um gringo, cara simpático pra caramba. Falou assim, Cris, entra no mar. Eu falei, não, cara, peraí, como que foi? Não, cara, eu fiz assim, e aí fui. Cara, deu o maior trabalho. Ele lembrou com dor de barriga depois, cara, aquela parafina ficou colada. Queima. Sem camisa é difícil. Fiquei 2 semanas vermelho aqui. Mas você vai ter que me ensinar, viu? Sim, vamos. Eu quero. Com certeza, vai ser um prazer. Vou fazer, nossa, com o maior prazer do mundo, cara. Então assim, Thales, eu estou resumindo o teu mapa aqui para as pessoas, né? Porque normalmente as consultas de numerologia, elas vão de 1h30 até 2 horas. Porque são muitos trânsitos, né? E um nível de detalhe muito mais potente. E às vezes se estende a mais, porque eu tô contigo aqui, eu tô lendo o teu campo. Já sente, né? Eu tô sentindo. Então, essas coisas já vão vindo, né? E a numerologia é só um papel para as pessoas que são mais racionais. Querem ver. Tá aqui. O cara não tá me enganando. Tá aqui, tá? Então, assim, uma das coisas também que aparecem dentro da tua numerologia como pontos, né, a serem trabalhados, é exatamente o número 3, que é o número da comunicação, para não ir na autoexpressão agressiva, senão sempre manter, né, você como um cara transformador, ter esse jogo de cintura, mas comunicando sempre a tua missão, é não ir para o extremo só de vaidade, só de se comunicar, tá? Esses são alguns pontos que a numerologia fala, vamos botar aqui um desafio só para ele perceber. Sim. Ano pessoal. Isso que todo mundo adora, né? Previsões. Cris, o que vai acontecer agora? Para onde que eu vou? Bom, Thales, te falei, né? A numerologia vai de 1 a 9. Vai de 1 a 9 e dentro desse ciclo, você está no ciclo ano pessoal número 4. Está encerrando agora em junho, com a tua data de aniversário. O que quer dizer o ano pessoal número 4? Trabalho, disciplina, muitas exigências. O número 4 é materialidade, né? Estruturas. E fala assim, esse ano ele vai só se focar em criação de projetos, em muita demanda profissional, que encerra agora em junho e você começa com ano pessoal número 5 até junho de 2022. E o ano 5, meu irmão, vai decolar. É o ano das mudanças, é o ano das transformações, é o ano que vai te tirar dos eixos para te colocar em reviravoltas. É uma necessidade de conhecer, se aventurar, de ir além, de fazer as coisas diferentes, de fazer testagem diferente. Tem o número da inovação, o número das transformações, tá? Então é um ciclo que você vai um ano inteiro, né? Um ciclo inteiro que você vai reavaliar tudo que você está fazendo para tentar fazer diferente, para se reinventar, porque isso vai te dar a pauta dos próximos 4 anos. Que 4 anos mais vai ser o ano 9, que é um encerramento de ciclos para te colocar no outro ciclo profissional.
Nossa. É muita informação para assimilar. Eu imagino, né, como os seus clientes devem sair das suas consultas, como eu ou ainda mais às vezes, né? Cara, assim, eu só estou dando uma leitura, até um mapa, de algo que você assinou antes de vir para cá. Então, só te colocar novamente no site de maneira de trazer autoconhecimento para você tomar escolhas de maneira muito mais consciente, diminuir a ansiedade, né, o controle, porque o que acontece muito, né, as pessoas querem ter o controle e fala, você não nunca está no controle. Então, só já tendo essas informações sobre tendência, lembra que existe o livre-arbítrio, você já consegue descer seu nível de ansiedade, se concentrar no presente, curtir sua vida. E vai que vai. Poxa, é isso. Adorei. Cris, uma pergunta. Como é a satisfação pessoal de você atender uma pessoa, e provavelmente isso deve acontecer com você frequentemente, depois de alguns meses ou até mesmo dias, a pessoa te liga ou te manda mensagem e fala, nossa, você mudou minha vida, a trajetória, agora eu estou alinhado ao meu propósito, o velho eu morreu, o novo eu é mais feliz do que nunca. Isso deve ser muito gratificante, né? É muito gratificante, Thales, porque assim, você está mexendo com a vida das pessoas e o nosso nível, né, para quem trabalha com interpretação, né, de autoconhecimento, é uma grande responsabilidade. E também existe o ego espiritual, tá? Quem está no mundo espiritual não é só good vibes e, cara, sempre está falando assim, tipo, não, minha ferramenta é muito melhor, a minha técnica é melhor. E muitas pessoas também começam a se elevar, né? Cara, eu tenho consciência, eu consigo entrar no teu campo, então eu tenho tipo, dons melhores do que você. Não, você tem um estado de consciência diferente, tá? Então, sempre quando eu recebo esse tipo de feedback, né, ligações dos meus clientes, eu falo, pô, cara, obrigado, que bom que com isso estou conseguindo te ajudar a tomar melhores decisões para a sua vida. E aí eu sempre tento fazer isso com muita humildade, com muito carinho, e receber isso de maneira mais honesta e sincera possível, para não cair na minha sombra, porque eu ego também, tá? Eu ego que também fala, tu é foda, cara. Mas não, eu sou apenas um canal que está transmitindo essas informações para ti. E sempre fazendo bem, com carinho, com gratificação. Quando às vezes eu recebi, por exemplo, propostas para voltar para o mundo corporativo, da Amazon e tal, uma empresa, eu falei, cara, não, obrigado, eu já estou longe disso. Talvez até uma remuneração menor, Thales, mas com uma qualidade de vida superior, impactando a vida de pessoas, melhorando relacionamentos, questões familiares, problemas com os filhos, sabe? Quando você está tocando o núcleo das pessoas, isso não tem valor. E isso que me faz cada vez mais, quando eu acordo, eu falo, cara, eu tô no caminho certo. Tô com uma vista incrível aqui de Copacabana, que eu falo, cara... Pô, é incrível, a gente está gravando no meio de semana, você está tomando chimarrão, eu também me sinto uma pessoa muito, muito realizada, muito feliz, assim, e gostaria muito que, se tiver alguma pessoa aí do outro lado, que não são poucas as mensagens que eu recebo, jamais vou expor o nome de ninguém, mas que me perguntam, Thales, eu não aguento mais o meu trabalho, eu queria ter coragem de mudar, ou não é isso que eu quero, ou você não precisa mudar às vezes bruscamente, arrancar igual uma depilação, mas você pode se permitir um pouquinho a mais no final de semana, fazer uma coisa que você ama. As coisas vão fluindo, né? Com certeza, Thales. A sucessão de carreira, né, é super importante você contratar sempre algum profissional que já tem expertise nisso. Se você vai por sua conta, tudo bem. Que bom que você faz um movimento. Vai se mandar contra a parede? Vai. Mas você vai aprender e vai conseguir fazer. Mas
sempre com alguém profissional que consiga te dar um direcionamento, criar um plano, né? O tipo coach, que muitas pessoas falam, nossa, eu estou enjoado do nome do coach. Mas tem pessoas com expertise que já saíram do mundo corporativo para ir para outros empreendimentos e tem um know-how, então conseguem te apoiar e entregar ideias com estrutura, né? Cara, se você vai do plano A para o plano B, vai precisar de tudo isso, esse recurso, tal. Isso também é um dos meus trabalhos, tá? Ajudar as pessoas a fazerem essa sucessão de carreira, para não se dar contra a parede, né? E cair no medo que é ficar sem dinheiro, não estar conectado com o propósito, né? Então, a numerologia, nesse sentido, ela já te passa essas informações. E para entrar em contato com você, a gente estava conversando antes de ligar as câmeras que bom que está fluindo, a sua agenda está lotada, mas vou deixar aqui o arroba do Cris, mas o que mais você gostaria de dizer aí? Você tem outros projetos? Você fala assim, para você não vir direto comigo, você pode assistir um vídeo no YouTube, um canal, alguma coisa, ler um livro, algo com certeza. A primeira coisa que vem na cabeça, Thales, acredito que nesse momento de despertar e expansão de consciência, o livro Ikigai, procurem aí na Amazon, tá R$34, R$33, é um livro, um divisor de águas, porque o Ikigai ele vai te trazer questionamentos, ele vem para te incomodar, tá? Então é um livro muito legal que dá para ler várias vezes para se conectar realmente com o teu propósito. O Ikigai, que é uma palavra em japonês, significa a razão de ser, o que eu vim fazer. Tá? É um livro que vem para te tirar da zona de conforto, tá? Então esse é um livro que eu super indico. Sobre minha carreira e meus atendimentos, Thales, eu trabalho muito por indicação, como te contei. Não tenho muitos seguidores no Insta, porque também não consigo dedicar o tempo necessário, né? E gostaria sempre me cobro também. Cara, precisa criar mais conteúdo, precisa estar mais nos stories, mas às vezes não dá, porque eu começo atendimentos 8 da manhã e vou às vezes até 9 da noite. E eu ajudo também a pequenos empreendedores, né? Que é um trabalho que eu faço também como filantropia. Dou aulas de economia, de educação financeira. Trabalho também com terapeutas, já que são empreendedores, então essa é outra linha, que eu já faço mentoria de negócio, estruturo os seus negócios para colocar no digital. E aí, eu tenho uma parceira de negócios que ela manja muito bem na parte de marketing digital, tráfego pago, né? Então, a gente faz mentorias em conjunto para apoiar todos esses terapeutas, né, que estão fazendo essa transição de carreira do mundo corporativo para algo muito mais holístico, algo que permita também ter uma qualidade de vida boa. A gente faz esse trabalho de mentorias, tá? E meus atendimentos na numerologia, eles são muito por indicação. Então, a agenda eu lotei até julho, se não me engano. E agora já me pediram para contratar um time e começar a diminuir os meus atendimentos na parte de mentorias de negócio, né? Dar mais tempo também novamente à numerologia e manter minha filantropia, tá? Mas aí agora eu vou criar um time para ter mais tempo de criação e estar com as pessoas aqui na câmera, entregando conhecimento. Nossa, que demais. Parece um super-homem. Como você dá conta de tudo? Não, cara, muito chimarrão. É muito chimarrão. É muito contato com a natureza, por isso que eu tô aqui no Rio. Pô, bom demais, cara. Nós tô, assim, muito, muito feliz mesmo. E espero que para nossos inscritos, amigos, tenha sido transformador, nem que seja 1% acender aquela fagulhazinha, assim, da mudança, porque a vida é muito boa pra gente não aproveitá-la da melhor forma, né? Com certeza, Thales. E às vezes você se dá contra a parede, meu irmão, para acordar. O que aconteceu comigo, por exemplo, em questão de saúde, eu levei meu corpo no limite. E aí ele veio e falou, não, parou. Então, às vezes, não precisa você aprender pela dor. Ouça mais sua mãe, ouça mais seus amigos, se dê esse espaço, esse tempo, né, necessário para não perder realmente a nossa essência, que é se comunicar.
que o contato. Esse olho no olho não tem preço. Não tem preço. A gente fica muito assim e pouco assim, né? Exatamente. Tem muitas pessoas que têm até me cancelado, né, no Insta, deixaram de me seguir porque eu tenho contato com pessoas, nesse processo de pandemia. Eu falo assim, cara, tudo bem, eu tenho meus resguardos, eu faço todo dia, de manhã e de noite, minhas purificações com Reiki. Eu sempre estou com uma blindagem emocional muito forte e eu trabalho muito com frequência energética. E na escala de Hopkins, não sei se você conhece. Para muitas pessoas, aí eu vou colocar isso no meu Insta, tá? Já que estou falando aqui, vou colocar no Insta. É a escala de Hopkins que faz uma medição dos teus hertz. Então, qualquer doença do nível que ataca o sistema imunológico, né, como um resfrio, com o Covid, qualquer coisa, ele vai atacar o teu sistema imunológico. Como você está na tua medição de energia, ele vai impactar de maior ou menor maneira. Acima de 200 Hz, que é a vibração do teu corpo, são pensamentos positivos, é alegria, é colaboração, é empatia. E no grau máximo, tipo uma blindagem emocional, é o estado real de gratidão, que é o quinto estágio de consciência, que é a quinta dimensão. Então, embaixo de 200 Hz é o que? Fofoca, medo, vergonha, frustração, competição. Tudo isso faz parte das outras camadas da terceira dimensão. Então, a maioria das pessoas que estão entrando com qualquer doença no sistema imunológico estão ainda nesse terceiro estágio de consciência. Eu tenho feito, Thales, vários PCR, né, exame e tal. Eu sempre estou negativo. E não sei se realmente peguei ou não peguei, mas não tenho nada. E eu faço minha vida, entre aspas, normal. Eu não vou, por exemplo, a baladas, nem nada por acaso, porque também já não, né? A energia não tá nessa vibe. Mas contato com pessoas, tipo, te receber aqui, a gente bater esse papo, você cria um campo aqui saudável. Sim, eu sou completamente dessa linha também. Tive muitos haters, assim, né? Mas até dizem que quando você tem hater é que tá no caminho certo, né? Que tá fazendo sucesso. De, pô, ir pra praia, organizar Fortalecimento Day, que é todo dia 10, quem puder participar do próximo, todo dia 10 de todo mês eu escolho a melhor praia das condições e ofereço fotos e vídeos grátis, vai ver. Nossa, já é a filantropia aí. Que legal! Começou com uma forma de eu divulgar o meu trabalho, né? Sim. E hoje em dia já não precisaria mais, mas me dá uma satisfação pessoal tão grande. Ah, é muito bom. O surfista profissional, ele é acostumado a vida inteira a receber fotos e vídeos. Agora o médico, o advogado, barrigudinho, careca, que vai de vez em nunca ter um registro, nossa, ele tem um brilho no olho de, cara, nunca tive uma foto, quanto que é? R$40? Fala, não, hoje é de graça. Ele, quê? Não, vou falar de você para todos os amigos e tal. E vai indo. A minha meta é poder fazer o Fortalecimento Day cada vez num estado do Brasil. Falar, Maresia, estou chegando, Floripa. Aí, quem sabe com jet ski, drone, açaí na praia, massagem, uma música legal. Aos poucos a gente chega lá. Ah, eu tô contigo nessa. Imagina. Tô contigo. A gente tem que fazer... girar a roda, cara, seja como for, filantropia, colaboração, economia circular, você tem que estar aí presente fazendo a roda girar. É abundância. É no estado natural. Isso, sentado no sofá com medo de, não, eu não vou porque só tem eu, daqui a pouco vão roubar meu lugar. Mas você prefere 100% de pouco ou 15% de muito, muito, muito? É um pensamento, como você falou, da abundância. Né? Exatamente, perdão. Nada. Perdão, está chegando o solzinho aqui. E a gente já está aqui quase maratonando. Quando a conversa é boa, a gente nem vê o tempo passar. Cara, eu nem me liguei disso. Eu tô curtindo pra caramba. Você tem algum recado, Cris, que você queira deixar pra gente já ir finalizando? Principalmente para um jovem, nós temos um público muito jovem, assim, que está naquela fase de 16 a 18 anos, meio perdido, como nós já estivemos, a nossa geração, os pais falando uma coisa, ele sonhando uma outra.
eu tenho as minhas opiniões, às vezes sou chamado de louco, às vezes não, mas queria dizer, que você compartilhasse assim, o que tem no seu coração. Thales, a primeira coisa que vem no meu coração para compartilhar aqui com a gente, sobretudo para os jovens, né, entre 14 para cima, primeiro, estude muito, tanto for qualquer escola, hoje em dia a gente tem tecnologia e tem muita informação disponível, então estude muito, questionem tudo, se pode ir nas livrarias, que tem livros de graça, tem um monte de cafés também aqui, no Cafezão, um dos meus amigos também, está cheio de livros para as pessoas irem tomar um café ou sentarem apenas e lerem um livro. Então, livro, tudo que é informação, ele te liberta. Então, você não precisa ir pelo caminho que está indo todo mundo. Você pode fazer suas escolhas, mas essa escolha vem por quê? Vem de conhecimento, poder. Então, o poder de ter a livre escolha de fazer o que você quer fazer é através dos estudos, tá? Estudos, trabalho em qualquer coisa, mas trabalho. Ser adolescente, cara, limpe o carro na rua, vá no supermercado, faça o que mais faça, sabe? Ter dinheiro, desde jovens, nos cria uma responsabilidade de uma segurança, né, e essa liberdade. Então, trabalhar no que for, ganhar o que for, estudar muito, questionar tudo, viajar, conhecer. Se não pode sair do Brasil por questões, né, e também pela situação atual, vá mudando de estado, viva em comunidades, viva em hostel, viva. Tem muitas, aliás, Thales, tem muitas fazendas que tem tipo como se chama, né? O aluguel, mas eles te passam cama e comida e você faz trabalho dentro da fazenda, recolher café, o que for. Então esse tipo de experiências, o que vem no meu coração é vivam, né? Vivam, conheçam. Eu acho que são esses 3 pilares fundamentais. Perfeito, melhor maneira de encerrar, concordo. Viajar é tudo, a gente cresce espiritualmente, intelectualmente, começa a entender a verdade do outro, ver que tudo às vezes tem 2 lados, não é você ser aquela ostra, né? Você vivenciar tudo. E a última pergunta, que é de praxe: quem você gostaria que eu sentasse e conversasse? Pode ser o Barack Obama, pode ser uma pessoa que você conheceu ontem, que eu vou correr atrás aí e fazer acontecer. Deixa eu ver. Para eu te indicar para entrevistar? Isso. Qualquer pessoa que você fala assim, eu gostaria muito de ver tal pessoa. Cara, uma das pessoas mais incríveis e enigmáticas que a tua galera também eu acho necessário conhecer é o Marcos Braga. Marcos Braga, ele é o dono do Cafezão, que eu acabei de falar. Um cara com uma história de vida incrível, gosta do surf, gosta do skate, super conectado também com todo esse mundo espiritual de autoconhecimento e um cara extremamente dedicado no outro. Você precisa conhecer. Marcos, me aguarde que eu vou entrar em contato. Cris, muito obrigado. Cara, eu que agradeço, Thales, pelo teu carinho, pela paciência e teu tempo. Nossa, para mim foi uma mentoria particular praticamente. Vou deixar novamente o @ do Cris, sigam ele, entrem em contato, busquem conhecimento, se aperfeiçoem e vamos ser felizes, né? Vamos viver essa vida, meu irmão. A gente também está aqui no Rio, com esse lugar incrível, com esse sol. Maravilhoso. Não vou chorar, tá? Mas só agradecer. É isso. Obrigado.